Olá, meu nome é Paulo, eu sou biólogo, integro o Instituto Permacultura Lab e faço parte da equipe do Mais Energia. Hoje eu vou falar com vocês sobre as possibilidades do cultivo de alimentos de maneira saudável dentro da nossa própria casa. O objetivo da nossa conversa é mostrar que, mesmo numa casa ou até mesmo num apartamento sem varanda, é possível a gente cultivar alguns tipos de alimentos. Em geral, a gente pensa que para plantar comida a gente precisa de áreas muito grandes. Bom, depende do nosso objetivo. Na nossa casa, a gente tem a possibilidade de cultivar diversos tipos de alimentos, como temperos e plantas medicinais principalmente. Quase todo mundo tem pelo menos um vasinho de planta na sua casa. Só que tem gente que acha que não consegue se dar bem com as plantas de jeito nenhum. Então, hoje a gente vai falar sobre alguns detalhes e dar algumas dicas para que a gente consiga ter esse processo bem sucedido. É uma coisa fácil, mas tem detalhes importantes que precisam ser levados em consideração. Começando sobre o vaso. Qual tipo de vaso que a gente pode usar? Bom, de início eu digo que quanto maior o vaso, melhor. Isso é um fato. Porém, dá para a gente plantar até mesmo em vasinhos plásticos como esse, ou em vasos um pouquinho maiores como esse aqui, que é um vaso de barro. O importante é que esse vaso sempre seja furado. Dá para ver aqui, os furinhos no fundo do vaso. Esse vaso aqui eu já coloquei a segunda etapa, mas eu vou tirar aqui para mostrar. Então ele tem um fundo, aqui um furo no fundo. Então a gente tem que garantir que esse furo não seja entupido. Para isso, a gente vai usar caquinhos de telha, tijolo ou até mesmo pedras, aquela brita, para colocar no fundo do vaso e a terra não entupir esse furo. Por quê? É importante que a planta tenha água, que ela sempre seja irrigada, só que a água não pode acumular aqui nesse vaso. Então a água tem que entrar e escorrer e sair. Então a quantidade de água é uma coisa importante que a gente vai falar logo em seguida. Começando a montagem do vaso por esses caquinhos cobrindo o fundo. Logo em seguida a gente vai colocar areia. Então eu tenho aqui um potinho com areia. E essa areia é fácil da gente conseguir em qualquer loja de material de construção. É areia de obra mesmo. Então vamos colocar a areia no fundo do vaso. Uma camada só com areia mesmo. E depois da areia, a gente vai colocar a terra preta, comprada em loja de jardinagem também, como terra adubada. É uma terra rica em matéria orgânica, por isso que ela é chamada de terra adubada. Falando sobre a terra, tem um detalhe importante que muita gente, quando vai plantar, coloca direto a terra pura. E aí é comum que depois de um determinado tempo, a terra dentro desse vaso fique muito compactada. Aquela terra dura, parece um cimento, que nem a água entra direito. Por que isso acontece? A terra, ela tem as partículas muito fininhas. Então, com o passar do tempo, essas partículas vão se juntando e elas se compactam muito. Para resolver isso, é importante a gente sempre misturar a areia. Então a gente vai colocar aproximadamente 3 partes de terra para 1 parte de areia. Então eu nunca coloco a terra pura, eu misturo sempre a areia na terra. Com isso, as chances dessa terra ficar compactada e enrijecida são menores. Então a gente vai garantir que o substrato ali fique mais solto. Com isso, a água vai conseguir entrar com mais facilidade e as raízes vão se desenvolver melhor também. Então, eu vou começar aqui a misturar. Eu vou colocando a terra preta e coloco um pouquinho de areia. Essa proporção, ela não precisa ser seguida à risca, não preciso medir certinho. A gente vai colocando aproximadamente 1 parte de areia para 3 partes de terra preta.
E aí misturo com uma pazinha. O nosso substrato, então, já está pronto. Lembrando que não importa o tamanho do meu vaso, porém, quanto maior for o vaso, melhor, porque vai ter mais espaço para as raízes se desenvolverem e aquele vaso ele vai conseguir também armazenar uma grande quantidade de água, né? Ele fica úmido por mais tempo. Um vaso menorzinho, ele seca mais rápido. O segundo passo para a gente falar é sobre as formas que a gente encontra as plantas para a gente plantar. Então, a gente tem as mudas, compradas em lojinhas de jardinagem, que elas vêm já desenvolvidas e com esse saquinho. A gente pode plantar a partir de sementes, é muito comum encontrar também aqueles saquinhos, eu não tenho aqui. E uma outra forma são a partir de estacas, que são mudas de plantas adultas que a gente coleta, ou pode ir na casa de alguém e ver uma planta bonita. Nossa, me dá uma mudinha, isso é muito comum, né? Então a gente tira um pedacinho. Para que essa muda tenha mais chances de dar certo, de se desenvolver, um detalhe importante é retirar as folhas. Aí vocês podem perguntar, pô, mas tem certeza? Ela está tão bonita, eu vou tirar a folha dela? Sim, por quê? A planta, quando ela está completa, ela tem as folhas, o caule e as raízes. E toda essa estrutura serve para tirar nutrientes e água do solo e passar por toda a planta. Essa água que é sugada pelas raízes, ela é liberada pelas plantas para a atmosfera pelas folhas. Então ela puxa, como se fosse uma bomba de água mesmo, ela puxa a água pelas raízes e libera pelas folhas. No momento em que a planta está sem as raízes, porque eu fui lá e cortei, ela só está com a saída de água, ela não está com a entrada. Então, a água que tem dentro do corpo dela vai ser perdida. Então ela pode desidratar e morrer. Por isso, sempre que eu tirar uma muda de uma planta adulta, eu vou remover as folhas. Então, pode dar um pouquinho de pena, né? A gente acha que a planta fica feia, mas a gente não está machucando a planta, a gente está ajudando ela a se desenvolver. Então, a gente tira o máximo de folhas possível. Eu posso deixar um parzinho de folhas aqui em cima e o restante eu removo. Depois ela vai rebrotar, vai produzir novas folhas, já tem até uns brotinhos aqui pequenos. E aí como que eu faço? Eu enfio essa estaca na terra, pressiono aqui com a mão, eu vou apertar aqui em volta dela para dar uma pressionadinha, para ela ficar bem firme, e depois é só irrigar. Eu vou tirar para mostrar a outra forma da gente plantar. A outra forma é a partir das mudas já enraizadas. Um detalhe importante é, eu sempre tenho que tirar o saquinho, né? Então, eu já vi pessoas plantando com o saquinho direto. Se eu planto com o saquinho, não adianta nada eu botar essa planta num vaso maior, porque a raiz dela não vai se desenvolver, ela vai ficar aqui limitada pelo plástico. Então eu tenho que tirar esse saco, eu vou rasgar aqui o saquinho, com cuidado para não desfazer o torrão. A gente tem que tentar o máximo possível não desmontar esse torrão. Então, pegando aqui com as duas mãos, cavo um buraquinho e vou enterrar ela aqui. Pronto. Um outro ponto importante para a gente abordar é a composição das espécies no vaso. Então, será que eu tenho que plantar só uma planta por vaso? Ou eu posso colocar mais de uma planta? Em primeiro lugar, isso vai depender do espaço que eu tenho, né? E depois o que a gente tem que reparar são o formato dessas plantas, né? Então, como que é o formato dela? Aqui a gente tem cebolinha e a que eu plantei primeiro foi a salsinha. A cebolinha, ela cresce mais esticada. A salsinha, ela cresce um pouco mais para baixo. Então eu posso plantar as duas no mesmo vaso, mesmo com pouca distância entre elas, porque elas não vão se atrapalhar. A cebolinha fica mais em pé e a salsinha fica um pouco mais aberta ali. Então eu consigo plantar as duas.
Ou até mesmo aqui, uma muda de manjericão, que também é bem mais comprido, ele vai ocupar um andar de cima e a salsinha fica no andar de baixo. E aí eu posso usar tanto a pá ou a mão mesmo. Abro aqui um buraco do tamanho do torrão e planto. Bom, eu tenho aqui o meu vasinho montado com 2 mudas e agora a última etapa que é importante destacar é que o ideal é a gente sempre cobrir o solo com matéria seca, ou seja, pode ser folha seca, triturada, serragem também é legal e fica bonito, também fica aquela cobertura bem homogênea. Então a gente sempre deve cobrir o solo, é uma dica muito importante e que muitas vezes as pessoas não fazem. Por que o solo sempre tem que estar coberto? Porque esse solo coberto, a gente vai proteger o solo da incidência do sol, né? Então o sol, quando bate direto no solo, ele vai desidratar o solo muito rápido e também ele vai matar alguns micro-organismos benéficos que vivem ali no solo e que eles não conseguem viver em contato com o sol. Então eu sempre cubro esse solo para proteger ele e manter ele mais hidratado. A última coisa que a gente precisa falar é sobre a quantidade de sol. Então, na minha casa não bate muito sol, ou na minha casa bate sol demais. Quanto que é o sol ideal, né? O quanto de luz é ideal? Primeiro, toda planta precisa de luz. Isso é um princípio básico. Não tem como a gente cultivar a planta, seja ela qual for, num local totalmente sem luz. Mas, dependendo da espécie, ela vai ter uma necessidade maior ou menor de luz. As plantas de horta, né, temperos e hortaliças, em geral elas precisam de muita luz, mas também de muita água. E aí, resumindo, se a gente conseguir garantir umas 4 a 6 horas de luz por dia, é o ideal. E como que eu sei a quantidade de água que eu coloco? A gente tem que ver olhando o solo, né? Então, coloca a mão, percebe se ele está úmido, se está geladinho. Se tiver úmido, não precisa regar. Se não tiver, a gente rega. Uma outra técnica interessante também é pegar um palitinho de madeira e espetar ele no solo. Então eu espeto, se eu tirar o palitinho e ele estiver totalmente limpo, assim, bem seco, perceber que não tem nenhuma umidade, está na hora de regar. Se o solo já estiver úmido, a gente vai perceber que o palitinho ele vai vir com terra agarrada nele, né, e aí eu não preciso regar. Para a gente plantar na nossa casa, é fácil, é simples, basta a gente ter um pouco de sensibilidade e percepção e ir testando. Determinadas plantas vão se dar melhor na sua casa, outras não, né, em função da quantidade de sol que bate, da temperatura do lugar que você mora, e a gente vai analisando essa situação. Com um olhar atento, a gente consegue perceber e fazer os ajustes necessários para a gente ter os nossos temperos, as nossas ervas medicinais e conseguir usar isso na nossa casa de maneira saudável. Bom, gente, agradeço a atenção e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.